vou receber aqui um dos grandes parceiros dos últimos anos da RádioSul.net, do programa O Campo, do Cavalo Crioulo em Debate, e que nós estamos conversando, eu acho que talvez seja um dos caras que mais troteou nesse parque nos últimos dias aqui. Meu amigo Fábio Ferrari Melo Imóveis Rurais. Fábio, tudo bem, meu velho? Bem-vindo. Que bonita essa festa, né, velho? Tudo jóia, Leôncio? Prazer estar contigo, tio. Satisfação estar aqui comigo, né? Com todos os teus telespectadores, ouvintes, enfim. Uma feira muito bem organizada. Congresso, na verdade, mas feira, né? Não dá para se dizer É, que é somente um congresso, porque é muito grande. O evento está de destaque. Organização, os animais. Bocal também, bocal de ouro, né? Dos cavalos crioulos. tu estavas lá Passaporte agora, né? também, estava lá, vim para cá. Enfim, a gente vai se revezando para Sim. poder acompanhar, né? Impressionante a Quais os quantidade de gente animais que que tem lá. estão andando mais, né? Afinar o olho, entender melhor e até mesmo para conversar com amigos que a gente encontra aqui e clientes também. Me conta uma coisa. A gente falava de mercado, a gente falava de situações de campo, de situações de como está o mercado do agronegócio. Tu hoje, ah, estamos aqui para falar da Ferrari Melo Imóveis Rurais, mas tem muitas outras coisas que vocês estão fazendo, a não ser a intermediação, a compra, a venda. Me conta um pouco. Eu quero começar pelo Uruguai. Certo, Pelo Uruguai, que é a nossa menina dos olhos aí dos certo. últimos dias. Me conta como está. Leôncio, nós tínhamos um projeto guardado há muito tempo, né? Que Sim, seria uma atuação e desenvolver um trabalho no Uruguai. tá. Né? A nossa imobiliária nasceu com um foco para o Rio Grande do Sul, Sim, sempre foi a ideia primordial. sim. Tínhamos muitas situações para atender fora do estado, né? Principalmente Mato Grosso, e depois veio Tocantins, que foi um novo cenário de lavouras no país, mas a gente nunca quis atender fora do estado em função de logística, em função de atendimento, e que era muito dificultoso. Sim. E a gente procura dar uma atenção especial para todo cliente que a gente atende, principalmente revisar as áreas que a gente trabalha. Então a gente priorizou em seguir o atendimento no Rio Grande do Sul. Porém, como o Uruguai é próximo, né? A gente está na fronteira aí, a nossa empresa é localizada em Santa Maria, a gente reside em Santa Maria. Então a gente está aí a 280, 300, 350 quilômetros de fronteira, que para nós nos permite atuar e trabalhar, né? Demoramos um pouco, né, para solidificar, para entender, para estudar, para realmente estar especializado para poder atender no Uruguai. Então, né, demos o start. Esse ano foi um ano que a gente deu início aos atendimentos também de compra, venda e arrendamento no Uruguai. Como está o país lá? Como está a economia lá? A economia está boa, né? O mercado vem muito aquecido das áreas rurais desde o ano retrasado. Muitos brasileiros investindo lá e por isso daí a gente resolveu, né, que era o momento de iniciar o trabalho no país vizinho. Né? Bastante venda acontecendo, bastante arrendamentos. É um país que tem um mercado de arrendamentos mais, de arrendamento pecuário principalmente, né, mais Sim, disponíveis que o nosso estado. sim. Né? O nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma escassez de arrendamentos pecuários hoje à disposição. E o Hum. Uruguai permite que tem mais áreas, áreas maiores, enfim. Né? Então, tudo isso é um cenário que o Uruguai permite e é diferente do nosso estado na situação de hoje, pelo menos. Eu Né? estive lá agora no final do ano e me parece que a vocação está mudando um pouco pela região que eu andei. Eu sei que talvez não seja a região mais criadora de gado, mas é a região onde estão as florestas agora. Sim. Como é que está esse perfil lá? Está mudando o perfil do produtor? Como é que... Eu quero entender qual é o cenário lá desse mercado de campo do Uruguai agora. Na verdade, a questão pecuária segue Sim, muito forte lá, tá. né? É uma questão cultural, é uma questão de É o que lado oeste que é mais ganadeiro? as áreas lá são muito propícias para desenvolvimento de pecuária, né? Sim. Soja está ingressando, né? Porém, existe ainda uma dificuldade de logística, de armazenamento, mas isso é algo que com o tempo vai se solidificar mais, né? Já existem produtores procurando arrendamento, produtores uruguais procurando arrendamento para desenvolver soja, Tá. né? O setor arrozeiro vai muito bem, é um setor que é muito bem desenvolvido no país, esse é tranquilo. E, enfim, né? São oportunidades que se abrem para aquele investidor, para aquele brasileiro, né? Vamos dizer assim, gaúcho, que queira investir lá. Sim. Bom, hoje, como é que é o atendimento lá, para eu entender? Quem está aqui consegue entrar para arrendar campo lá, para investir lá? Como Sim, funciona no sim. Brasil? Ingressa com atendimento conosco, né?
A gente faz todas as tratativas de entender o que o cliente busca como de normal, que sempre a gente conversou e tu sabe os protocolos da nossa empresa, Sim, né? A gente procura entender esse cliente, o que ele busca, o que ele quer, quanto que ele quer investir, de que forma ele quer investir, para a gente entender que projeto ele quer que seja implementado. A partir disso, a gente apresenta as áreas disponíveis, né? Ou se não tem naquele momento áreas disponíveis, a gente vai buscar uma área que seja dentro do perfil, e aí sim esse cliente inicia daí as vistorias e posteriormente a gente faz uma assessoria também de documentação, isso que eu ia te né, que perguntar. é um pouco A parte divergente. burocrática, né? Isso, que é um pouco divergente do que a gente está acostumado aqui no nosso país, mas é tranquilo, é seguro, não é nada que seja muito diferente que traga alguma insegurança para aquele brasileiro que queira investir lá. Perfeito. O atendimento é daqui para lá ou tu É- já tens alguém não, lá? não, é daqui Bom, para até lá. porque as coisas passam por ti, né? É, exatamente. É daqui Pelo para olho, né? lá, né? É a nossa empresa em Santa Maria. A gente não tem filial, a gente tem por norte centralizar as coisas, ao contrário de algumas empresas, né? Que de outros setores, Sim. inclusive. Então, cada um tem o seu perfil, o seu sistema. A gente ainda tem um sistema que prioriza que a gente tenha a nossa casa sede, a nossa casa mãe, sem filial, para que tenha um atendimento mais olho a olho, um atendimento que a gente possa estar mais em cima, como se diz. Fábio, vamos vir para cá, vamos cruzar a linha divisória. Hã, qual o cenário hoje com essa economia do jeito que está, seca, enfim, qual o cenário hoje daqui do Rio Grande do Sul que tu estás vendo nessa procura, nessa busca por venda ou por compra? Como é que tu está fazendo isso? Como é que é o cenário hoje? Me pita porque eu quero entender. É o assunto que mais está pertinente no momento, né, Leôncio? Pessoal, infelizmente, né, tivemos uma situação de uma safra sojeira, né, uma safra de soja complexa, função de seca, né? A seca acabou assolando o estado de uma forma geral. Tivemos também a questão da seca, acabou afetando a pecuária, mas enfim, conseguiu reagir, conseguiu se manter. Temos uma situação complexa de cotação de grão de soja, né? É baixa. Teríamos que estar numa casa aí satisfatória, 175, R$ 180 a saca, mais longe disso, né? Questão também que economia, né? Temos sim uma situação de governo que não está olhando para o produtor hoje, não está auxiliando o produtor, promete, não cumpre. Temos a situação que não há disponibilidade de crédito com subsídio, que o produtor rural brasileiro, o gaúcho, deveria ter, principalmente o gaúcho, em função da situação de seca que teve, da calamidade, né? Pois é, Pega outros países, por exemplo, principalmente Estados Unidos, o produtor rural é tratado de outra forma lá, tem subsídios, tem auxílio, né? Quando necessita de força é apoiado. Enfim, momento é crítico, mas sempre digo, né, toda situação crítica há que se buscar soluções, na crise crie, né? né? Vamos ter que buscar soluções. Então, é momento do produtor hoje buscar aprimorar a sua gestão, verificar o que é necessário e aonde a gente ingressa, né? Com um auxílio de assessoria, entendendo esse produtor, o que seria necessário para que a gente pudesse dar uma normalidade ao caixa dele, porque logo aí a gente tem uma outra safra, né? É a 25, 26, e há que se trabalhar bastante nesse momento para que 25, 26 possa ser de forma regular, né? E aí a nossa atuação é o quê? Entender esse produtor e daqui a pouco verificar e vender uma parte dessa propriedade, né? Daqui a pouco diminuir a sua área de plantio de arrendamento, enfim, com uma estruturação junto à parte jurídica que esse cliente já tenha, né? E a gente entender esse cenário e aí poder assessorar da melhor forma possível. Tu estás também fazendo já fazias, né, mas agora vamos lá, eu sei que as empresas, às vezes, a gente acaba não divulgando tudo o que faz, né. Sim, Prestando uma consultoria para arrendamento também, como é que isso, funciona? isso. Leôncio, a gente já prestava uma consultoria, assessoria de arrendamento, né? Para exemplificar, por exemplo, né? O Leôncio é proprietário de 1.000 hectares, era plantador, resolveu se aposentar, né? E aí quer arrendar a sua propriedade.
e não quer ter incomodação com o arrendatário ou não quer tratar com o arrendatário, uma série de situações. A gente faz a gestão desse arrendamento, né? Tanto agrícola quanto pecuário ou misto, né? A gente vai trabalhar na parte documental, a gente vai trabalhar na parte do dia a dia, junto a esse arrendatário, vai trabalhar junto aos recebimentos, né? Nas datas de recebimentos, a gente vai efetuar cobranças. Deixamos claro que a gente não trabalha com a movimentação de grãos nem com a movimentação de dinheiro, ou seja, não passa por nós. É tudo pagamento Sim, do arrendatário para o arrendador, ou seja, é o Leôncio que vai receber. Porém, daqui a pouco o arrendatário atrasou, é nós que vamos tratar com o arrendatário a cobrança. Então, nesse perfil, temos situações, por exemplo, de herdeiros, né? Herdeiros, às vezes, o pessoal é de cidade, não tem conhecimento de campo, quer manter o patrimônio, não quer se desfazer daquele patrimônio que recebeu, né? Vamos dizer, o Leôncio mora em São Paulo, nunca teve contato com o campo, recebeu 1.000 hectares de herança, não quer se desfazer. A gente vai fazer a gestão desse arrendamento, vamos arrendar essa propriedade, né? Nós buscamos o arrendatário, vamos te auxiliar juridicamente junto a esse arrendatário, nós vamos montar um plano de negócios para ti, para que tu entenda quanto, uma média de valores que tu vai receber ano, né? A gente vai te auxiliar a negociar esses grãos em época satisfatória para te ter um valor agregado ao grão que tu tens, que tu recebeu em pagamento, ou quilo de boi, ou seja, né? Então, esse trabalho, resumidamente, é um trabalho que a gente tem feito, a gente tem assumido áreas para sim, realizar a administração, né? sim, Uma forma de assessorar sim. e auxiliar. Nós não realizamos, deixo claro, tem pessoas que estão nos procurando, a gente não realiza, por exemplo, Leôncio, a administração de uma propriedade rural. É diferente. Sim, Por exemplo, o Leôncio tem uma propriedade de 1.000 hectares com gado, né, e com funcionários, não quer mais trabalhar. Não é esse o nosso trabalho. Até porque existem empresas especializadas nisso. claro. O nosso trabalho é gestão de arrendamento. Esse é o norte de um dos braços que a Claro, gente tem dentro da empresa, claro. né? Além, é claro, de assessoria jurídica, que é importante, né? De tudo, Exato. né? Porque, não é só para quem está comprando, não, ou para quem está vendendo, quem é teu cliente, não. Estou precisando de uma assessoria jurídica, pode procurar a Ferrari Melo, Exato. né? Exato. Se nós fôssemos passar uma régua assim no estado, assim, Fábio, me conta uma coisa. Se nós fôssemos passar uma régua dividindo o estado, o nosso mercado é mais aquecido para o lado de baixo da 290 ou para o lado de cima da 290? Leôncio, difícil de responder. Depende do momento, depende do cenário, Sim, né? Depende de uma série de situações e são ciclos, né? São ciclos em que em determinadas regiões existem mais movimentos de procura, tanto de venda claro. ou arrendamento. São ciclos, A gente falava né? ontem com a São turma das ciclos. Oetes aqui e antigamente a gente sabia que a vaca emprenhava em tal mês ia nascer, o terneiro ia derrubar em tal mês. Hoje não existe mais isso, né? Não, Hoje tem vaca emprenhando todo dia, dando cria todo dia. Me lembro das inseminações de ovinos de fevereiro, março, já não é mais. Tudo muda, né? tudo. Porque é a soja que regra tudo isso, né? É o que nós estávamos falando antes. Hoje, cenário hoje, áreas sojeiras, tanto na parte de cima do estado, como eu costumo dizer, quanto na parte de baixo, estão com os negócios mais recuados, né? Até porque tem gente que encerrou as colheitas há pouco, estão se reestruturando, entendendo o que realmente é necessário realizar. Aquele cliente que é comprador, ele está aguardando também para verificar se compra esse ano, se não compra, que tamanho de área ele vai comprar Mas ou o campo não. não pode ficar vazio, tem que meter um gado em cima, né? Também, né? Então, o mercado sojeiro, a gente está com a ideia de que nos próximos 30 dias, sim, vai voltar uma movimentação. Já o setor de compra e venda e arrendamento pecuário e de áreas mistas, né? Áreas de pecuária e áreas que se pode fazer uma pastagem, enfim, inclusive áreas arrozeiras também, estão tendo bastante procura e está havendo um movimento um pouco acima da média do que eram os outros anos. O pessoal está enxergando de uma forma diferente a pecuária como uma seguridade e existe essa procura para aumentar a área, quem já tem área de pecuária aumentar, né? E para quem ainda não está no mercado de agropecuária, ingressar
nesse mercado que, em tese, o pessoal julga que como sendo um pouco mais seguro, né. Sim. Uma área, assim, que tu te vem à cabeça agora, assim, que tu: "Tchê, esse aqui eu uma mosca branca que eu tenho lá". Olha, Leôncio, temos daqui um pouco eu falo de uma e Não, aí, não, mas assim, só não né, precisamos citar onde é nem nada, mas assim, esqueço de outra e claro, mas aí, uma né. coisa, assim, que tu gostaria de comprar ou de vender. Olha, tem várias, né, que É a gente mesmo, vai cara. viajando, vai conhecendo propriedades, a gente tem a satisfação da confiança de certos clientes de deixarem algumas áreas para nós, mas tu sabe que o meu sangue é cavalo, né. Eu costumo dizer, eu não ingressei no meio do cavalo, eu nasci no meio do cavalo, né, no cavalo crioulo. Então, para te responder a tua pergunta, tem 2 cabanhas que ingressou para venda conosco, cabanhas montadas, prontas, né, que são excepcionais, são áreas maravilhosas, né, tanto de estrutura, quanto de campo, logística, enfim, é de encher os olhos. Centro do estado? Onde é? Centro do estado, uma e a outra próximo da capital. Próximo da capital. É, Aquelas com área completa para o cara tudo, 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 estrutura? tudo. Casa principal excepcional, casas de funcionários muito boas, galpões de cocheiras, seminovos praticamente, das 2. São áreas que hoje tu ingressa e alguma mudança, algum investimento, sim, para colocar a tua marca só, porque não precisaria, são áreas extremamente estruturadas, Bueno, prontas, muito boas. boas, Muito muito boas. boas, muito boas, com um preço convidativo, com condições de pagamento, né. Tu és um cara que tem que estar sempre com um olho no peixe e outro olho no gato, né. O que que tu tens lido, o que que tu tens imaginado? Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma constância, uma estabilidade enorme. É o Trump brigando com a China, ou blefando, ou sei lá o quê, vamos lá, né. É a nossa economia no Brasil, também, né, à margem de algumas decisões que não são muito democráticas, vamos dizer assim, né. Isso tudo nos afeta. Afeta a esta a o investidor, aquele cara que o que que tu tens lido, o que que tu tens pesquisado, qual é a situação que tu acha, além do nosso estado, né, que passa por uma calamidade que tá fazendo um ano agora, tá Sim, fazendo um ano. Se não me engano foi no dia 4 que a água invadiu Porto Alegre, no ano o passado. parque aqui estava debaixo O parque d'água, estava né. debaixo d'água. Leôncio, cenário pensando num cenário nosso, gaúcho, num cenário nacional, nós temos aí a questão de que se aproxima um ano eleitoral, Pois é, né, mais isso. se aproxima um ano eleitoral, da e aí muitas situações em jogo. Acho eu que isso vai acabar atrapalhando, né, vai acabar atrapalhando ainda mais a economia, porque são exigências de cargos, são troca de favores que acontece nesse período, são coligações, né, isso tudo acaba atrapalhando a economia e o mercado externo acaba entendendo isso como um risco, taxa de juros aumenta, né, e por aí vai. Mas o principal, que é o nosso setor, é um descaso, né, acredito que até o final desse governo ainda vai haver descaso com o produtor rural. Isso é muito ruim, isso é péssimo. Acesso ao crédito tá horrível, né. Produtor rural é o propulsor do país e vem sendo há muitos anos, né? Tanto o pessoal de arroz, de soja, de pecuária, enfim, que seja, a gente falando aqui em Rio Grande do Sul, né? Está abandonado. Então, é momento do produtor rural entender que não pode mais aguardar nada do governo, Certeza. né? O pessoal esperando uma securitização com prazo longo, enfim, né, para uma readequação de dívidas, não vai vir, né, houve isso foi muito debatido na Expo Direto, que a gente estava participando lá, né, muitas promessas, nada cumprido e o pessoal, a gente tem que não adianta sonhar, né, Leôncio, a gente tem que entender o que é o Sim. cenário. O pessoal da política, eles querem votos, né, e aí, com o produtor rural, eles sabem que não tem, eles não contam com o nosso voto, né. Então, é uma classe abandonada. Então o produtor ele tem que se unir, ele tem que procurar
Eu achar concordo. soluções Concordo com viáveis isso. a longo prazo. Não é uma solução para agora, que a gente ingressou numa crise de seca, de economia. Tem que buscar uma gestão a longo prazo. Esse é um momento. É procurar empresas especializadas, contábeis, empresas jurídicas, né, empresas que possam dar uma assessoria de uma forma que esse produtor entenda o seu negócio de uma forma melhor. O gado vai melhorar aqui, é o que se espera nesse É o mês, né? cenário, Nesse mês agora, né? é o cenário, é o É, cenário. eu vejo um movimento já em Lajes de terneiro já 16 e pouco, né? A gente aqui está trabalhando em 13 e algo, né? O momento da carne vive uma situação muito boa, Sim, mas há que também se cuidar para que daqui a um pouco não seja surpreendido por uma queda, né? Então, por isso sim. que, repito, o produtor tem que pensar mais numa gestão. Sair do juro do banco é algo difícil, mas a longo prazo se consegue, né? Mas para isso é gestão. No momento que tu consegue diminuir taxa de juros da tua empresa ou do CPF, a gente consegue ter um cenário de uma lucratividade maior, né? Porque daqui um pouco a fazenda, a propriedade acaba dando lucro. Pensando que fora de cenário de seca, né? Sim, Estamos sim, falando sim. nisso, né? Mas precisa Mas chover, mas precisa. o lucro daqui a pouco é pequeno em função daquilo que a propriedade hoje tem de crédito tomado, ou do CPF tem de crédito tomado. Então, isso também há que o produtor analisar de uma forma melhor, né? Perfeito. Meu amigo, te agradecer pela parceria de sempre, pela fidelidade, né? Por tu entenderes esse projeto, essa caminhada que nós estamos fazendo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa impagável, assim, Fábio, a confiança, né? E essa amizade que a gente vem construindo aí, te agradeço muito mesmo. Sucesso, vida longa a nossa parceria, Ferrari Melo. E assim, ó, Santa Maria, quem tiver por lá, visite, marque. Tá passando por lá e quero falar sobre campo. Liga pro Fábio, né? Um mate, um almoço, um café, né, Fábio? A gente está à disposição, apesar de passar muito Passar na muito. estrada, né? Somos que nem vaca de pobre, passamos É, mais na estrada do que no mais corredor. na estrada do que É, na empresa, é, mas a gente sempre está por lá, tá? né? Faz questão de atender os clientes, quem estiver passando por lá, a gente está à disposição, independentemente de negócio, né? A gente tem uma marca que é complexo da gente falar isso, Leôncio, mas é importante, que é o que eu julgo da tua pessoa e do que tu tem de trabalho, que a gente tem a questão de oportunismo isolado. Pessoa que é oportunista, né? Essa pessoa é complexo de estar no meio Entendi. da gente, enfim. Teu trabalho tu desenvolve de uma forma muito clara, muito simples, muito objetiva, né? E por isso a gente se tornou teu parceiro e tu está muito focado na questão do campo. Então a gente tem que apoiar quem está no campo, quem está mostrando, quem está divulgando o campo, quem está trazendo informações do campo para o campo. Isso são poucos. Então, por isso a gente também acaba se juntando e agregando pessoas de boa índole, que é a tua pessoa aí. Que legal, acho que já vamos É, quase o quarto ano de parceria já, né? olha, tio, tu Eu sabe acho que sim, vamos ter que que, vou ter que pedir pra Joana fazer um levantamento para é nós lá. por aí, Mas por acho que aí. é. Fábio, obrigado, velho. Obrigado. Satisfação, boa Obrigado, cara. sorte aí, bom Sucesso. trabalho sempre. Sucesso. Um Tamo junto, abraço, tá? até breve. Não esqueça, então, assim, só pra gente resumir, as mídias, tem um Instagram da Ferrari Melo Imóveis Rurais, tá? Uruguai também e Rio Grande do Sul, compra, venda, arrendamento e essa consultoria que eu achei ótima essa E ideia. avaliações de imóveis E rurais também. avaliações de Também. imóveis rurais Isso aí, também, né? Isso é isso show. aí. Isso é show. Não é porque eu quero que vale, né? Temos que saber Exatamente. que vale Exato. realmente, Tecnicamente, o valor tecnicamente. da Existe uma propriedade. fórmula para isso, né, Fábio? Várias, Que legal, várias. que legal. Leôncio, obrigado. Obrigado, meu Sucesso, velho. tá? Um Sucesso pra abraço ti para aí. tua equipe aí também.